explicando o que é isso. Concorda comigo que você conhece as palavras que estão aí? Conhece as palavras, não é tão desconhecido aí. Vetoriais te lembra de vetor. Um espaço, isso aqui é um espaço, né? É um espaço de alunos, um espaço de carteiras, né? Um espaço finito. Se ele é abstrato, geralmente o abstrato está dentro do infinito. Então, aqui vão ser conjuntos infinitos de vetores, que tem que seguir algumas regras. Então, não é qualquer espaço de vetores infinitos que serão definidos como espaços vetoriais. Esses vetores têm que seguir algumas regras para que, a partir dessa definição, valha toda uma teoria que a gente vai definir agora, nessa disciplina, certo? Então, ela é, vamos dizer assim, a raiz de tudo está aqui, tá? Então, basicamente, espaços têm a ver com conjunto, vetoriais têm a ver com elementos. Então, só que ao invés de eu ter conjunto de elementos, eu vou ter espaço de vetores. Então, se a gente falar assim, mostre que um determinado item é um vetor, eu consigo? Não. Se eu não mostrar primeiro que o espaço em que ele está é um espaço vetorial. Eu não consigo mostrar mais que um item é um vetor. Ah, mas eu sei que é um vetor. Lá em GA, você aprendeu o que era vetor. O que era um vetor? Ele podia estar no formato assim, não podia? Ou até assim, ó. Você viu lá em física, não foi? Ele estava em R2. Ou ele poderia ser de 3 coordenadas. Vamos pôr abstrato agora, x, y, z, né? Que é o xv mais yj mais zk, que pertence ao R3. Ah, mas isso daqui pra mim é vetor, não é? Então, mais um conceito que é específico do R2 e R3. Então, você aprendeu, é como se a GA fosse um caso particular do todo, né? O todo é algo linear, o caso específico é a GA. Então, você vai aprender a olhar para a GA agora de maneira ampla. O vetor não vai mais ser só isso daqui bonitinho. Agora, o vetor pode ser um polinômio, o vetor pode ser uma matriz, o vetor pode ser uma função, entende? Então, qualquer elemento matemático pode assumir um nome vetor, qualquer um, desde que ele pertença a um espaço de vetores que satisfazem um conjunto de regras, certo? Então, o que torna essa disciplina difícil e às vezes eu falo que ela é chata, maçante, né? É o fato de você não ter mais elementos geométricos para fazer correlação, entendeu? Você depende única e exclusivamente das definições. Então, o que está escrito aí, você acabou de escrever, é o que você tem que seguir à risca. Você não depende mais de ter insights geométricos, igual na GA era, né? Na GA, se você não desenhasse, você não fazia, não era isso? Aqui não. Aqui você vai seguir à risca as definições e teoremas. Ou seja, essa disciplina é demonstrativa. Tem que demonstrar. Demonstre que é um espaço vetorial. Certo? Mas quais são as aplicações? As aplicações estão lá no 4. Lá no 4. Operadores diagonalizados. Quando chegar lá, eu vou explicar essa coisa.
do gaguejo. Mas vou chegar lá e vou explicar. Aí você vai entender o porquê que a gente chegou até lá. E como é interessante. Tá? Tudo bem até agora? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre mais os espaços vetoriais. Você definiu aí o que são espaços? E aí está dizendo na definição que o espaço vetorial, ele não se faz sozinho. A gente está usando, geralmente, para ele, um V assim, não é? Que estão usando aí? É um V assim? Eu não já ouvi. Com duas perninhas. Ah, tá. Um V com dois. Sim? Então, esse é o meu espaço vetorial. Só que, se eu colocar só um V assim, não faz sentido. Por quê? Porque para esse espaço vetorial, eu tenho que estar definindo junto duas operações. Uma de soma e uma de multiplicação por escalar. Então, um espaço vetorial é uma tríade. É o conjunto de vetores e mais duas operações. E essas duas operações que te foram definidas, elas podem ser usuais ou não usuais. Se elas forem não usuais, a gente vai trocar isso daqui por mais com bolinha e o vezes com bolinha. Certo? Se ele não falar nada no enunciado, é porque são operações usuais. Se ele te falar qual é a operação, é porque são não usuais, provavelmente. E essas operações, usuais ou não usuais, precisam respeitar 8 condições para tornar, eu vou chamar de tríade, vou chamar de trêsupla, que vocês já conhecem, né? Vou chamar essa trêsupla de espaço vetorial. Então, olha lá, eu tenho lá uma trêsupla, tenho o V e duas operações. Vou te perguntar na prova, é um espaço vetorial? Você vai primeiramente observar se as operações são usuais ou não, só observar. Mas na prática, você vai ter que verificar o quê? As 8 condições, vai estar decorada na sua cabeça, e se elas forem verificadas, você fala, é espaço vetorial. Se uma delas não for verificada, não é espaço vetorial. Se você concluir que é espaço vetorial, então os elementos de V são chamados de vetores. Independente do formato que tem. Função, não importa. Então, se sim, todo V pertencente a V é vetor. Entendeu o resumo? Essa parte aí? Alguma dúvida? Então, agora o mais difícil é demonstrar, né? 1 a 8. Vamos fazer um exemplo? Antes vocês durmam? E eu também? A gente toma um sono, sabe, né? 7 horas de minha É casa. só as 8 pra frente. Você também ficou acabado das 7 horas? 7 horas vai acabar, né? 7h20. Você vê que 7h20 agora, né? Esse horário é o fim da picada, né? De café e de remédio. A gente acorda esse horário desde quando a gente tem 5 anos, 4 anos. Então, né? A vida toda, né? E eu fui trabalhar na escola. Ai, gente. Aí foi pra acabar, né? Pra
acabar. Teve uma definição que eu vi que era uma trinca também. do vídeo. Uma trinca? É, trinca, tríade, três duplas, mesma coisa. Professora, por exemplo, começou a fazer os 8 se funciona, já deu errado. Dá graças a Deus que não fez errado, né? Aí vai dar lá no 7, eu pensei, não. Gente, tem um bicho aqui. É aquele barbeiro? É aquele barbeiro? Parece, né? Suspende a aula, Bruno. Oh, meu Deus. Já viu o suficiente. Eu não vou botar nessa lousa enquanto não fizer esse bicho. Coloca a caixinha disso. Cadê os homens? Tá lá, vai? Vai, Jeff. Vai lá. Você tá se precisando se provar ultimamente. Não, gente. Não dá pra ele não, professora. Isso, vou. Vai na minha boca. Eu não tinha que matar, você não tá entendendo? Eles vêm em mim. Gente, por quê? É claro que eu perco. Caiu. Caiu embaixo. Pisa agora, tá bem pertinho. Fiz a tua cara. Piso. Pisa o piso. Aí. Depois você tá o croque aqui, mano. É docinho demais. Ontem a Cris, vocês conhecem a Cris? A Cris, ela sorteou ontem, né? Alguns projetos. A hora que ela falou assim, o 2 é o pior, eu falei. Por que ela falou isso, né? Já sei qual que eu vou sair, né? Dois. Certeza, né? Se ela tivesse ficado quieta, né? Tinha Mas dado não. tudo certo. Tinha dado tudo certo. Então é o seguinte, nós vamos levar o curso em 4 tipos de situações. É guardar aqui, uma caixinha de coração. Vocês precisam decorar esses 4. É pedir muito? É pedir muito? 4? Porém, vocês não decoram. Nem os 4. Nenhum vocês não decoram. Tirar 4. É muito triste o professor ver que um engenheiro não consegue guardar 4 coisas. Aí eu reprovo mesmo. Porque realmente. É, mas já virou 12 ainda. Hã? Já tem que decorar as 8 condições, mas 4 já virou 12 coisas. Ei, mano. Ai, ai. Você tem um ponto. Só diga umas coisas, só que eu Vai lá nesse aqui? Na verdade, assim, você tem que decorar várias coisas. Só que dentro dos 4 mundinhos diferentes. Certo?
Mas primeiro você tem que entender o que o espaço significa, senão você não consegue fazer as demonstrações dentro do espaço, certo? Então, beleza. Primeiro vamos aprender a falar certo o nome desses conjuntos, tá? O primeiro é mais fácil porque está mais próximo do seu dia a dia. Então, ele é o RN. O que é o RN? Reais. Reais. No caso, é variável. Quase. Hã? O que é o N? Que indica a dimensão. É a dimensão. Uma variável que Da dimensão. Então, se o R2 tem duas dimensões, duas posições, né? Então, o R3 tem 3 posições. Então, o Rn tem quantas posições? N posições no vetor. Tá? O que é M? Eminho por Eninho. Matrizes, Eminho por Eninho. Veja que é tudo abstrato, hein, gente? Tudo aberto. Não pode pôr número em nada. Tá? Esse aqui é novo. Alguém sabe o que é FR? Funções reais. Tá? E esse que confunde muito, que eu vou usar demais. Eu vou usar demais esses dois e esse aqui. Essas funções eu vou usar pouco. Mas essa aqui é a segunda que eu vou mais usar. Vou até escrever o nome dele porque confunde muito. Polinômios de grau? Então, é aí tá o problema. Até N. Porque se falar de grau N, não dá certo. Tem que ser de grau até N. Certo? Vamos fazer então um A. Eu te pedi para você verificar que o Rn ele é um espaço vetorial. Então os 4 ali são espaços vetoriais, certo? Então verifique o que é. Bom, se eu quero verificar o que é, ele me deu quais são as duas operações? Não. Então eu já sei que são as usuais. Senão ele tinha que ter me dado quais eram as operações. Correto? Então, olhem as 8 condições. As 8 condições, elas vão utilizar o quê? Quantos vetores vão utilizar? Não são 3 vetores? E também eu vou utilizar quantas letras gregas? 2. Então, eu já vou inicializar tudo agora, gente. O certo era inicializar uma por uma. Ô Bruno, Vamos fazer isso. nesse caso, tinha que mudar ela ser usual ou não usual? Vai mudar muita coisa. Essa bolinha. Dá muita coisa. Eu vou dar depois uma. Não, usuais. Não hoje. Não dá tempo. Mas a gente vai falar disso. Tranquilo. Então, vamos inicializar. Primeira coisa. Para inicializar, você começa com sejam. Então, primeiro vetor é o. Bom, esse vetor, se eu estou dizendo que estou no espaço do Rn, ele tem que ter o formato do Rn. Concorda? Então, vou chamar de x1, x2 até xn. Segundo vetor, y1, y2, yn. W, W1, W2, Wn. E esse alfa e beta são vetores? Olhem lá na definição. São vetores ou não? Hã? São escalares que são reais ou não?
Escalares são números, né? São reais ou não? No caso de vocês, vai ser. Porque na graduação, a gente trabalha os fatoriais sobre os reais. Na pós-graduação, quem vai para essa área de pesquisa e tal, aí é sobre os complexos. Aí, esses valores poderiam ser complexos. Nesse caso, sempre serão reais. Os números aqui dentro também sempre serão reais. Então, inicializamos os 3 vetores, inicializamos os 2 escalares. Então, 2 pontos. Entendeu como é que inicializa todos? O que vai mudar? Quando você inicializar, o formato do vetor vai mudar. Se eu estiver nas matrizes, o U e o W serão matriciais. Se eu tiver funções, serão funções. Se eu tiver nos polinômios, serão polinômios. Entendeu ou não? O que vai mudar é o formato do vetor. O alfabeto vai ser o mesmo sempre. Até aqui tranquilo a inicialização? Então vamos para... Não, assim, né? Agora vai para a condição 1. A condição 1, o que ela manda mostrar? 1 mais, acho que é isso, né? Não é essa a pergunta? 1 mais V igual a V mais 1? É isso? Como chama essa condição? Alguém sabe? Comutativa. Ele está perguntando, a soma é comutativa? O que é comutativa? É quando você pode comutar, trocar de lugar e o resultado não se altera. Por isso tem essa igualdade aí, certo? Tem 2 formas de demonstrar isso, uma igualdade. Ou você sai do lado esquerdo, vai desenvolvendo até chegar do lado direito. Ou você pega o lado esquerdo e desenvolve, pega o lado direito, desenvolve, e conclui que ambos chegaram no mesmo resultado. Alguns me ouviram, outros não. Porque essa parte é importante, gente. Eu vou usar isso o tempo todo. Então, eu vou falar de novo. Estou te ensinando como é que você vai demonstrar cada uma das 8. Estou dizendo que, para demonstrar essa igualdade, ou você sai do lado esquerdo e vai desenvolvendo até chegar do lado direito, ou pega o esquerdo e desenvolve, pega o direito e desenvolve. Como a primeira parte e a segunda parte deram o mesmo resultado, então as 2 são iguais. Entenderam ou não? Na primeira e segunda, eu gosto de fazer esse negócio de concluir que os 2 resultados são iguais, então elas também têm que ser iguais. Certo? Então vamos fazer isso. Vou pegar o lado esquerdo. 1 mais V. Aqui eu não vou pôr bolinha, porque a soma ela é igual, só não tinha que pôr bolinha. Então eu começo pelo esquerdo e uma vez que eu já coloquei lado esquerdo e já inicializei quem é o vetor, eu troco. Substituímos. Agora aqui é soma de vetores. Nesse caso, é a soma daquele vetor, igual você aprendeu na GA. Vetor a vetor. Porque vetor é uma matriz coluna, lembra? Aí tem um Tzinho aqui embutido, né? Então, coordenada a coordenada. Vou chamar esse resultado de 1. Não tem mais o que fazer. E agora eu vou pegar o segundo lado.
vou substituir também. O que você chamou de 1, professor? Hã? O que você chamou de 1? Lá no final? De 1 é o primeiro resultado. Tá? Poderia ser estrela também. Então, a gente soma também. Chegou nesse resultado, o pessoal tende a terminar aqui, né? Não pode. Ainda não está igual, né? Tem que demonstrar até o final. Minha pergunta é, eu posso trocar YX1 ali? Por que é que eu posso? Por que eu posso trocar isso daqui de lugar? Porque eu estou te dizendo, desde o começo, que a gente está trabalhando com reais. Então, como esses números são reais, eu posso trocar. Então, você vai trocar e vai me justificar que é porque são números reais. Então, isso aqui vai ser igual a x1. Você não está trocando aleatoriamente. Porque pode ser que você não pudesse trocar. Se fosse em outro conjunto, né? Vou chamar esse de 2. Daria para. Existe caso que junte dois números Como assim? entre reais e polinômios? Não. Não, existe, mas é soma direta de espaços vetoriais. Existe. Mas a gente não vai chegar nesse conteúdo. Tranquilo? É mais braçal do que intelectual, gente, sinceramente, essa parte. Só que vai entrar numa parte bem intelectual em breve, tá? Então aproveitem bem essa parte braçal. Tá? Parte 1 e parte 2 deram o mesmo resultado? Sim. Então eu vou dizer assim, ó, como 1 é igual a 2, implica, que é o então, né? U mais V igual a V mais U. Certo? Pronto, mostramos a primeira propriedade das 8. Deixa bem claro, das 8. Alguma dúvida de como faz a primeira? Não? A segunda é igualzinho. Pode fazer. É o seguinte, hein? Olha o que eu percebo de vocês fazendo. Presta atenção. O que eu vejo de vocês é que às vezes falta o abstrato na mente de vocês. Vocês estão muito acostumados com o concreto, números, o que é normal, e aí falta o abstrato. Olha só, olha bem o que eu fiz. A partir do 1. Esquece a inicialização. Eu coloquei a hipótese, que é a equação que eu quero mostrar. Concorda? Peguei esquerda, abri. Peguei direita, abri. Chamei de 1 e 2. Concluí. Como 1 igual a 2, então vale a regra. A lógica não está clara? Aí vocês pegam para escrever, começam a escrever umas coisas esquisitas. Tá ali como que é a estrutura, o modelo que você tem que escrever. Me fala como é que você tem que começar a escrever a segunda linha, a segunda propriedade. Só fala. O questionamento da segunda equação com pontuação na igualdade. Aí depois você vai fazer o quê? Mais V, V mais 5.
vai fazer o quê? Vai pegar o primeiro, somar Vai pegar o lado esquerdo, desenvolver. Depois, chama de 1. Depois pega o direito, desenvolve, chama de 2. Depois, vai dar certo. Porque eu já falei que é fatorial. E depois? colocar lá como não é igual a 2. Aí Eu não tenho muita dificuldade no que tem que escrever. Aí vocês ficam patinando. Olha lá, não tô nem ouvindo o que eu tô falando. Entendeu? É triste como professora. Aí parece que eu não falou nada. É triste. Você pega aquelas pessoas na prova assim, né? Sabe? Deve ter algo assim, ó. Algo semelhante a isso. A parte do meio, você não precisa mostrar, porque você já mostrou um, que é a comutativa. Concorda comigo? Já mostrou que um vetor mais outro é igual a outro mais um. Então, você não precisa mostrar a comutativa. Se você só tivesse ido direto pro 3, aí você tinha que mostrar, certo? Mas como a gente já passou pelo primeiro, a parte do meio a gente não precisa mostrar, certo? Então, eu só vou mostrar a igualdade. V mais esse vetor aqui é igual àquele vetor lá. Esse vetor é o que está na observação lá embaixo. É chamado de vetor nulo. Porém, ele nem sempre é um vetor de zeros. Ele só é vetor de zeros, geralmente, quando a gente está nas operações usuais. Quando as operações não são usuais, aí já não é um vetor de zeros, geralmente, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Entenderam o que eu falei ou não? Só tem zeros nas operações usuais. Até pode acontecer de ter zero nas não usuais, mas é mais comum estar nas usuais. Quando eu for fazer as não usuais, aí vocês vão entender. Tá? Essas propriedades a gente tem que escolher, por exemplo, na 3. Tem que ser vetor V ou tem que ser, por exemplo, vetor 1? Pode ser outro. Pode ser. Qualquer vetor. Poderia ser U mais 0 igual a U. É abstrato. A letra não importa. Tá? E como eles são comutativos, já tem que fazer assim. Então, beleza. Esse daqui, gente, ao invés de desenvolver o lado esquerdo, direito, igualar, não vale a pena. Por quê? Do lado direito não tem que desenvolver nada, tem? Então, agora, no 3 e no 4, eu vou fazer o lado esquerdo e chegar no lado direito. Tudo bem? Então, lado esquerdo. Quem que é o B? Y1 mais Y1. Cuidado que não é mais, né? Quem que é o 0 barra? É o vetor nulo, que nesse caso tem zeros. Como que eu indico que isso daqui tem N componentes? Você vai escrever embaixo sempre, que é uma N upla. Tá? N upla é um vetor nesse formato de N componentes. Já sabe disso. Vai ser igual a 1 mais 0, 2, 0. Pode pular essa parte? Não. Não, porque você tem que fazer a parte da soma usual. Certo? Então, não tinha como pular.
Sim. Amém. Que é igual, agora sim. Y mais 0, Y1. Y2 até. Isso aqui dá quanto? O que é isso daqui? Esse é o V. Então, olha só. O que nós mostramos? Que V mais nulo é igual a V. Então, já não tem que escrever mais nada. Já acabou aqui. Certo ou não? Essa chavinha aqui, você colocou embaixo você só vai representar. Não, só estou explicando. Não precisa. Só que obrigatório é essa daqui, ó. É miúdo. Ó, tem CNT. Hã? CNT. Não, tem 33. Clínica é francês. Certo? Alguma dúvida nesse? E o 4? O 4 tá assim, ó. Tá assim? Tá? De novo, o que eu não preciso fazer? Segundo ou primeiro, tanto faz. Então, a do meio eu não vou fazer porque eu já fiz a propriedade 1 de comutativa. Lembrando que se eu não tivesse começado a comutativa, se eu te pedir na prova, demonstre 4. Aí você tem que fazer duas coisas. Certo? Você tem que mostrar que isso é igual a isso e que isso é igual a isso. Vamos lá, quem quer ver? Mais. Quem que é o menos V? Nem sempre. Se for usual, é sempre. Se for não usual, geralmente não é assim, tá? É triste. Mas é real. Bruna, você pode falar de novo, porque você não vai fazer o segundo? Segundo. Menos E mais E. Porque se demonstrar a primeira parte, como eu já demonstrei a comutativa, que é a primeira propriedade, então automaticamente a segunda está demonstrada. Né? Então, ó, vejando que a 3 e a 4 não são a mesma forma de demonstração, as pessoas têm mais dúvidas na 3 e na 4, que aprendem a fazer a 1 e a 2 e querem aplicar em todas. Né? A 3 e a 4 são diferentes. Tudo bem? Por que coloca esse traço em cima do zero? Para que demonstrar. vetor. Não é necessário. Você pode colocar só 0 se quiser. Não tem necessidade. Só para demonstrar que é um vetor, no caso. É, para diferenciar, né? Mas não seria necessário. Você bater o olho no 0, você tem que enxergar com o vetor. É igual em inglês, quando fala glass. O que é glass em inglês? Você não vai ter que olhar o contexto? Então, a mesma coisa. Você vai olhar o 0 em matemática. O que é esse 0? Você vai olhar o contexto. Dúvida?
Sim ou não? Aqui, ó, sim. Sim? Sim? Sim ou não? Cuidado que agora tem que ficar bem claro na sua mente o que é vetor e o que é escalar, né? Agora vai entrar a multiplicação por escalar. Então, da 1 até a 4 é só coisas com vetor, forma de vetor. A partir da 5 entra a multiplicação por escalar, certo? Então, alfa e beta para nós, letras gregas, a gente está utilizando, de acordo com o livro aí, números reais. Tudo bem? Aqui vai ser a mesma regra que valia na 1 e na 2. Abre esquerda, abre direita, chegou na mesma coisa. Conclui que é igual. Então, eu vou fazer a primeira para vocês. Ó. Alfa, beta, beta. Então, o alfa, o que significa esse parênteses? Ele está me indicando qual é a conta que eu tenho que fazer primeiro. Você entende? Porque as operações, elas são binárias. Eu só consigo fazer a cada 2 elementos. Se tem 3 elementos, tem que escolher qual eu faço primeiro. Não é isso? Então, aqui está te indicando, faço primeiro essa conta. Aqui está te indicando, faço primeiro essa conta. Tá? Vamos lá. Primeira coisa é substituição. Como você sabe que o V tem parênteses, vai colchetes aqui. Então, o V é Y1, Y2. Não vai me trocar vírgula com mais, hein? Esse é muito comum na prova. Você coloca mais no lugar de vírgula, é 0 a questão inteira. Ah, mas eu só coloquei mais. Errou o formato de vetor. Para mim, o mais importante, você entender o formato do vetor. Tá? YM. E só até agora. Então, é só substituir o V. Alguma dúvida na substituição? Agora é multiplicação por escalar do beta. Como que faz a multiplicação por escalar? Beta vezes Y1, beta vezes Isso, distribui, igual matricial. E o alfa fica lá quietinho. Vai ficar... Como já vai aplicar a distributiva, o colchete, ele perde a razão de existência, né? Então vai ficar beta, Y1, beta, Y2, beta, YN. E por último, agora tem só uma operação com 2 elementos, que é o alfa e esse vetor. Então agora eu posso aplicar o alfa. Eu vou ficar com alfa, beta, alfa, beta, 2, alfa, beta, YN. E esse termo no final? É difícil? Não, é braçal. Agora, difícil não é. Você não pode se perder na escrita. Tomar cuidado. E fazer bastante exercício para aprender a não se perder. Mas não é difícil. Difícil é a segunda, depois dessa parte. Ô Bruno, aí por exemplo ali na 3, você tem que fazer a primeira parte e a segunda parte, que é para demonstrar os dois. Aí tem que fazer o 1 e o 2 e lá embaixo mostrar que o 1 e o 2. Na terceira e na quarta? É. Não. A gente está fazendo o lado esquerdo e chegar no lado direito. É a exceção, a terceira e a quarta. A igualdade, como eu falei, tem 2 formas de mostrar.
ou você desenvolve o lado esquerdo, chega numa coisa, desenvolve o lado direito, chega numa outra coisa, e fala que os dois resultados, por serem iguais, então aquelas duas coisas eram iguais, ou, segunda forma de demonstrar, sai de um lado e vai desenvolvendo até chegar do outro lado. Esse daqui não tem como desenvolver esses dois lados, porque eles são um elemento só. Então eu tive que obrigatoriamente sair de um lado e desenvolver até chegar no outro lado. Então o terceiro e o quarto são exceção. E o 8 também é exceção. Certo? Vamos lá? Agora é esse. Então, o alfa e o beta são reais, caminham juntinhos, e o B só substitui. Agora, o alfa e o beta, eles estão caminhando juntos. Então, eles vão ser distribuídos juntos. Né? Vai ficar como aqui? Seta por parênteses, y1. Depois tirar o parênteses, mas não é para tirar. E já concluímos que, como 1 igual a 2, então, alfa beta B igual a alfa beta. Certo ou não? O 3. Alguma dúvida? Dúvida? Então, podem fazer vocês agora, que é do mesmo esqueminha. Porém, presta atenção, ele fez com somatório. E eu sei que vocês não sabem fazer com somatório, tá? Então, é melhor fazer do jeito que eu vou mostrar, porque pelo menos vocês conseguem fazer. Vai ficar enorme, cansativo, mas pelo menos vocês vão chegar em algum lugar.
Agora, o livro, ele faz, dá uma opção 2, vamos dizer assim, de fazer, em formato fechado de matriz. E se você conseguir fazer daquele jeito e souber reproduzir na prova, tudo bem, tá? Eu vou fazer a opção 2, porque a opção 1 já está feita no livro, tá? Bom, então, eu vou colocar a matriz aberta. Lembra de GA? Lembra? Esse aqui é só o U, né? Tem que definir 3 matrizes. Então, U, V, certo? Aí você começa, né? Aí você começa. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Sim ou não? Sim? Por que tem dúvida? Veja que agora os vetores não têm esse formato compridinho, né? GNU. Formato matrizes. Cada um desses terão matrizes nas côncavas. Tá? Vai ficar enorme. Tipo 6 folhas de caderno. 6 páginas de caderno. A matriz nula, ela tem que escrever alguma coisa? Tem. A matriz nula. Vou colocar, né? 0, 0. Aqui eu abreviei, tá? Ó. Mas vai usar assim, ó. 4 aqui, 1. A matriz nula vai ficar assim, ó. Não pode abreviar não, Bruno? Não. Pode fazer no formato fechado, igual do livro, se você quiser. Tem jeito burro. Tração. Tem jeito inteligente do livro, você que sabe. Mas se for fazer do livro, tem que saber fazer. Porque eu posso pedir na prova alguma propriedade. Desenvolvo propriedade 6, por exemplo. Certo? Aí você pode fazer dos 2 jeitos, você que sabe. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Você recomenda fazer tudo por livro? Hã? Você recomenda aprender do livro? Eu recomendo fazer assim. Bração? Aham. Eu nunca vi ninguém conseguir fazer igual do livro. Se eu conseguir fazer, eu vou ficar muito surpresa e feliz. Mas eu nunca vi alguém acertar. Já vi gente tentar. Mas acertar não. Bom, esse é de matriz. Já expliquei como é que você vai inicializar. Opção 2, tá? O livro está resolvido inteiro no formato inteligente, que ele fecha as matrizes, né? No formato compacto, igual eu expliquei como é que faz lá em GA, se alguém se lembra, eu expliquei como é que a gente fecha a matriz no formato compacto. Então ele fecha cada um desses dados em formato compacto e faz as operações, fica muito mais fácil, tá? Bom, pode apagar? Pode? Ah, C, eu não vou nem inicializar, porque o livro já inicializou. Ele fez do jeitinho dele lá, mas tá tudo resolvido. Então, tá vendo?
Também é bem fácil de fazer a C, tá, gente? É bem fácil. Porque como são funções reais, não tem, pode ser qualquer uma, não tem como eu especificar qual é a função, aí fica de maneira geral. Pode? Polinômios, mesma coisa. Tem um jeito grande, meio burrão assim, mas dá certo sempre. Tem um jeito compacto, inteligente, mas que todo mundo erra. Então, eu vou fazer o jeito aberto. Mas se alguém se sentir à vontade de fazer com somatório, por quê? Ó, o que é um polinômio? Vamos lembrar. Um polinômio, eu vou chamar de PN. É um polinômio de grau até N. Vamos lembrar disso? Prometem que vocês não vão dizer grau N? Prometem? Se perguntar semana que vem? Por favor, não digam grau N. Digam grau? Tá. Porque senão vai existir o polinômio nulo, né? Naquelas regras, sabe? E aí acabou, né? Bom, Pn, que é um polinômio de grau até N, se ele depende de, sei lá, P. Como que ele é? Vamos colocar de ordem crescente, por exemplo. T0, T1. A0, A1P, certo? T é a variável. É que você colocando assim parece função. Mas é uma função. Não deixa de ser, né? Só que uma função polinomial. A2, P quadrado, até onde? Isso. Né? Como eu poderia escrever o PN em somatório? Aí de. Concorda? Sim. Então você poderia resolver tudo por somatório, desde que você soubesse as regras de somatório. Pode somar, pode multiplicar. Não seria o T elevado a N? Não. N é o último, apenas. O I é o contador. Concorda? Então a gente tem que colocar dentro dos elementos do somatório os contadores, que são aqueles que vão variar. Então, se eu colocar 0, por exemplo, o contador I igual a 0. Vai ficar 0 e 0, é esse. Se eu colocar 1, vai ficar 1 e 1, vai dar esse. 2, vai dar aquele. Aí lá no último, que é o N, põe o N aqui, dá aquele lá. Então, a gente poderia resolver desse jeito. Mas, minha experiência diz que nunca deu certo. Eu vou resolver sempre assim. No formato aberto. Tá bom? Quem quiser se aventurar, saiba que existe essa possibilidade. Então, para inicializar, vamos lá. Seja P1 de igual. Vou colocar A. A0. Por só P.
Seria zero. É porque é soma, né? Ou 0 mais 0t mais 0t quadrado, que é 0. A gente já vai em alguns momentos pensar nesse polinômio. 0 mais 0t mais 0t quadrado, porque fica mais fácil a gente pensar nisso. Os alunos enxergarem. Já? 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 Que bom. Então vamos lá? Inicializamos. Agora eu vou fazer primeiro a comutativa. Não, né? Eu mudei as letras, hein? P mais Q, mas não tem problema. Tem que seguir a lógica. Concorda? P mais Q é igual a Q mais P. Então, vocês já sabem que a 1 e a 2 é aquele esqueminha nosso. Então, P mais Q é igual a P de T mais Q de T, não é? Agora a gente vai substituir, primeira coisa. Então, aqui começa o problema. Ô, gente, já vou avisar. Qual é o problema aqui? Vamos ver se adivinha. A pessoa queria somar cada um como se fosse. Exato. Você começa a colocar isso daqui como se fosse um item A. Sabe o item A que a gente acabou de fazer? Você olha para aqui para cima. Tem algum parênteses com vírgula ali? Não. Então não pode ter, né? Não pode ter no elemento parênteses com vírgula. Então, P de T, quem que é? A0, A1B. É tudo soma. Para que você vai colocar parênteses? Mais B0. Tá aí, tranquilo? Agora, como que soma polinômios mesmo? Grau 0 soma com grau 0. Aí que começa a aparecer o problema. Porque aí começa a entrar os parênteses. Grau 0 soma com grau 0. Certo? Certo. Mais grau 1 com grau 1. E você coloca em evidência o T. Não é assim que a gente faz? Então, isso não muda. Só que você quer colocar umas vírgulas aí, entendeu? Põe vírgula aqui, põe vírgula aqui. Nem sei onde você coloca a vírgula. Mais AN GN. Chama de. Certo ou não? Quando tem IT, então a gente tem que colocar isso. Tem. Não pode deixar. Não pode. Esse, sabe por quê? Porque tem que virar um único polinômio na resposta. 2 polinômios tem que somar e virar um polinômio. Esse tem que juntar. Fazer primeiro com os T por dentro, depois tirar ele. Cuidado que não existe T por dentro, porque não é vetor mais. Concorda? Veja aqui, por exemplo, esse termo e esse termo, eu sobro o P. Entende? E naquele outro que a gente estava falando, eu tinha uma N upla. Eu tinha parênteses com vírgulas. Aqui eu não tenho isso. Eu não tenho dentro do mais, entende? É só uma soma de termos. Entendeu a diferença? Entendi, mas não teria primeiro reorganizar e depois agrupar? Porque aí você está reorganizando e agrupando junto. Não precisa. Não precisa. Não precisa?
Você poderia fazer isso, mas ia demorar muito e é desnecessário. Porque você poderia fazer porque são números reais e eles são comutativos. Tem que fazer. Mas não tem necessidade. A gente já agrupa grau por grau, tá? Nos polinômios. Porque é assim que a gente toma polinômios nos reais. Sempre. Desde quando a gente aprendeu polinômios na escola. Bom, vamos fazer então agora o próximo. Q de T. Se você se confundir e colocar um parênteses aqui, não tem problema. Aqui, ó. Não tem problema esse parênteses. Eu só tenho medo de você confundir esse parênteses com aquele parênteses do vetor N dupla, entendeu? Ali tem que ser BNT elevado a N. Né? Elevado a N. Isso. Não vai confundir esses parênteses, tá? Aí, você sabe que como que são os polinômios? Grau 0, 1 grau 0. Mais grau 1, 1 grau 1. E o T é evidente. Mais grau N, 1 grau N. Sim. Poderíamos parar aí, mas ainda não está idêntico, não é verdade? Agora sim, eu vou ter que fazer o quê? Aquela justificativa de ter que trocar. E eu posso trocar porque são números reais. Então, neles eu vou fazer a justificativa. Então, vai ficar A0 mais B0. A1 mais B1. E deu para entender esse? Veja se tem alguma dúvida em algum momento. Sim ou não? Tentei fazer o 2 então agora. Vou dar chamada. Quem terminar o 2, já vamos trazendo para eu ver se está certo e jogar a fotinha no grupo.